Bom, esse vídeo eu estou fazendo uma análise um pouco mais aprofundada das regras da venda online e da venda direta online dos imóveis da Caixa Econômica. Você vai encontrar essas regras aqui no site da Caixa, né? Você vai vir na aba de habitação, depois venda de imóveis Caixa, e então as regras da venda online. Essas regras elas valem apenas para venda online e venda direta online. Se você estiver adquirindo o imóvel primeiro leilão, segundo leilão ou licitação aberta, você vai precisar ir lá na página do leiloeiro e verificar o edital, né, para cada imóvel, para cada lote de imóveis que tiver disponível. Então, cliquei aqui, conheça as regras da venda online, ele vai abrir esse PDF e eu tenho esse que eu já salvei e selecionei aqui alguns pontos importantes que eu quero falar. Então, a data de vigência. Essa daqui é a última alteração do dia 28 de fevereiro. Então, sempre que alterar, a Caixa vai publicar isso no seu site e a gente vai ter a versão atualizada com as informações do que foi alterado em relação à versão anterior. Para ser habilitado para participar do leilão, você precisa ter mais de 18 anos ou ser emancipado maior de 16. Empresas podem participar, mas não podem ser MEI. Aqui fala do login no site da Caixa, o cadastro, e intermediação e assessoramento. São dois serviços que o corretor, que a imobiliária, pode te atender na venda dos imóveis caixas. Esse serviço ele é pago exclusivamente pela Caixa. Então você deu o lance no seu imóvel, independente de qual valor seja, você não vai ter nenhum custo a mais pela intermediação do corretor. E você precisa identificar quem foi que te atendeu na etapa 3. Caso a imobiliária ou o corretor não esteja preenchendo para você a proposta, se você mesmo estiver preenchendo, é importante identificar. Caso você não identifique aqui uma imobiliária, a Caixa vai te pedir na etapa 5 obrigatoriamente para inserir uma imobiliária credenciada para te fazer o assessoramento na venda. Mas é importante, se você estiver sendo atendido por um corretor, na etapa 3, identificar, porque são serviços diferentes. O preço mínimo e o valor da proposta. Aqui eu quero trazer uma observação que é muito importante e nem todo mundo sabe. Você não precisa cobrir o maior lance que foi registrado. Então, o valor mínimo de venda do imóvel, vamos imaginar que é 100 mil reais, tem um lance de 150 e você queria pagar 110. Você pode fazer o seu lance ali de 110 ou de 100 mil. Caso o maior lance, que deu o lance de 150, desista ou se arrependa da arrematação, da compra, você pode ser chamado mesmo com um lance mais baixo para, se você quiser concluir. Aqui tem o valor do lance mínimo, diferença para cada faixa de valor de imóvel. Forma de pagamento. Cada imóvel ele tem a sua própria forma de pagamento. Então, na página do imóvel vai estar dizendo se aceita FGTS, se aceita financiamento ou se o pagamento é apenas à vista. Então, cada imóvel vai ter a sua especificação. Se o imóvel aceitar financiamento, é importante, antes de você fazer a proposta, ter esse financiamento já aprovado. Uma agência da Caixa pode te auxiliar nisso, ou um correspondente bancário. Nós temos parceiros correspondentes que vão te ajudar se você precisar aprovar esse financiamento. E aqui frisa bem que é necessário, se você ter o crédito aprovado, antes de dar o lance. Aqui fala de novo, a verificação pela agência ou correspondente. O valor mínimo dos imóveis que aceitam financiamento para a entrada é de 5%, mesmo que você esteja um financiamento aprovado maior. Então, se o valor mínimo do imóvel é 100 mil, se a sua proposta é de 100 mil, 5 mil precisam ser com recursos próprios. A não ser que em alguns casos a Caixa faz uma promoção, um evento, que algum imóvel pode ser financiado 100%. Mas via de regra, 5% mínimo.
Para o financiamento, não pode ser empresa, é apenas pessoas físicas. E aqui as formas de disputa: a venda online e depois a venda direta online. Como é que funciona a venda online? Então, o imóvel entrou para a venda online, ele vai ter um cronômetro para o final da venda online, final do leilão. Durante esse prazo, você pode dar lances no imóvel. Então, a pessoa deu um lance de 100, você dá um lance de 110, outra de 111. Então, acontece essa disputa. Faltando 5 minutos para terminar, se tiver um lance maior do que o lance anterior, o relógio vai aumentar em 5 minutos. E se nesses 5 minutos tiver um lance maior, aumenta mais 5, e assim até não ter mais nenhum lance. A primeira proposta é a classificada, mas isso não quer dizer que você não pode ser classificado ainda. Então, aquela primeira proposta pode desistir e você ser chamado para, caso queira concluir a sua compra. E a outra modalidade é a venda direta online. Nessa modalidade, não tem o relógio. Então, a primeira proposta apresentada, ela é aquela classificada. E depois da venda online, a Caixa ela pode manter o imóvel para venda direta ou pode tirar o imóvel. Então, isso é critério da Caixa, se mantém ou não. Aqui a apuração da proposta vencedora, homologação do resultado é divulgado no site da Caixa. Aqui você pode alterar alguns itens da proposta depois de ter realizado. O valor não pode ser alterado, mas você pode alterar a agência que você vai contratar. Que mais? Há alguns itens aqui que você pode alterar, mas não o valor. Depois que você foi classificado na sua proposta, você tem um prazo de 2 dias úteis para realizar o pagamento da parte que foi recursos próprios. Para imóveis acima de 500 mil, isso já muda um pouco. Você tem 2 dias úteis para pagar 5% e a diferença em até 2 dias corridos. Passou de 7 milhões, aí já é outra regra, 15 milhões é outra regra, e os detalhes estão aqui na página da regra da venda online e venda direta. Depois que você fez o pagamento, é iniciado o processo de contratação. A escritura pública ou contrato de financiamento deve ser firmado em até 30 dias após a divulgação do resultado. Por isso é importante você já estar com o financiamento aprovado para conseguir cumprir esse prazo e, no caso da escritura pública, agendar dentro desse prazo com o cartório para realizar a escritura. Do arrependimento e desistência. Você tem o direito de se arrepender de ter comprado o imóvel por qualquer motivo, os 7 dias depois da homologação da proposta, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. No caso do arrependimento, a Caixa faz a devolução integral de tudo que foi pago sem a correção monetária. O arrependimento é caracterizado nas situações: o proponente não efetuar o pagamento no prazo estipulado, tendo efetuado o pagamento, ele pode se arrepender da aquisição em até 7 dias depois. Se passou os 7 dias, você não pagou, não declarou arrependimento, não se arrependeu, aí já vai configurar a desistência. Na desistência, após os 7 dias, você já vai ter as penalidades previstas. Aí eu cliquei aqui. Conforme os itens 15 e 16 que a gente vai chegar lá. Aqui foi aquilo que eu falei antes. Em caso de desistência do primeiro ponto colocado, no prazo de até 5 dias úteis, a Caixa pode, a seu critério, reclassificar as propostas recebidas, de modo que a segunda melhor proposta seja classificada. Chamou a segunda não quis, a Caixa pode reclassificar quantas propostas ela achar necessário e é facultado a ela. Ela pode ou não chamar das penalidades. Bom, o proponente desistente, ele fica suspenso de participar nos processos de venda dos imóveis caixas, no caso da desistência do item M14.3. E é facultado a CVM. A CVM ela é o departamento da Caixa que cuida dos imóveis para venda online e venda direta.
ela pode penalizar com suspensão o proponente que se arrepender da proposta várias vezes. Ele pode pedir a reativação para ser venho e a solicitação ela vai passar por uma análise para ver se pode ser reativado ou não. Da multa. Após o pagamento da parte em recursos próprios, o proponente perde em favor da Caixa o valor a 5% do valor da proposta. Nos casos de desistência, não cumprimento do prazo para o pagamento do valor total, descumprimento de outras condições e não é devido o pagamento da multa nos casos de arrependimento. Bom, aqui a evicção do direito e o distrato. Eu grifei até em azul, porque eu considero essa uma das maiores vantagens, uma das maiores seguranças de você adquirir um imóvel na venda online e na venda direta online da Caixa. Isso aqui, resumidamente, quer dizer que se existir um processo onde seja invalidada a transação, se o ex-mutuário, né, o ex-devedor, reverter o cenário, tiver o imóvel de volta, ou se o imóvel tiver algum impedimento ali, porque o cartório não consiga registrar, a Caixa ela devolve ao proponente os valores por ele despendidos na presente transação, inclusive o valor das benfeitorias úteis e necessárias. Importante aqui frisar que ela não devolve os valores das benfeitorias voluptuárias. Ou seja, um exemplo prático, se você comprou uma casa, estava caindo o telhado, aí você arrumou o telhado ele é uma benfeitoria necessária. Já se você construir uma piscina no quintal, essa benfeitoria ela já é uma benfeitoria voluptuária normalmente. Então a piscina a Caixa não vai te ressarcir, mas as outras benfeitorias sim. Se for realizado após o registro da compra e venda, né? É importante frisar isso aqui. Então é uma aquisição que te traz bastante segurança. E serão ressarcidos ainda os honorários advocatícios que você precisou pagar, ou caso tenha sido necessário, né, para a desocupação do imóvel, limitados a 20% do valor da proposta do imóvel para todas as ações judiciais. Aqui fala que os valores são atualizados monetariamente pela calculadora do cidadão e não gera indenização por perdas e danos. Você recebe o dinheiro de volta, mas não tem direito a perdas e danos. Os débitos e pendências incidentes sobre os imóveis. Então, cada imóvel, no caso da venda online, venda direta, ele vai ter a especificação ali de como é que vão funcionar os pagamentos do débito. As duas opções são: o pagamento das despesas sobre o imóvel ficará a cargo do comprador até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação do imóvel. Então vamos lá, na prática, o imóvel de 100 mil reais, ele tem uma dívida de condomínio de 11 mil. Então o proponente, quem comprou o imóvel, vai pagar 10 mil e a Caixa paga o que passar dos 10. Então R$ 1.000 a Caixa paga, sempre 10% do valor da avaliação, não do valor da arrematação. E existe a possibilidade do imóvel ter a despesa até a data da venda inferior a R$ 1.000 ficará a cargo do comprador. Então qualquer débito que tiver acima de R$ 1.000 de IPTU ou de condomínio, a Caixa faz o pagamento neste caso aqui. Aqui fala Propter Rem prescritas, então se tiver uma despesa prescrita, a Caixa não vai pagar. A partir da assinatura do contrato, a Caixa também não paga. A partir de quando você comprou, aí você já é o responsável pelo pagamento. Tem um débito aqui que é da Caixa para pagar. Então aí você vai mandar para nós vamos enviar o boleto para a Caixa para eles fazerem o pagamento dessas despesas que forem responsabilidades deles. A Caixa não ressarce os valores que excedam 10% da avaliação do imóvel que tenham sido pagos pelo comprador, sem autorização da Caixa. Então, importante sempre ter autorização da Caixa quando você for fazer algum pagamento de despesa que é anterior à compra. E você tem até 60 dias após a data da proposta para apresentar os documentos que existem pendentes. Né? Então, o débito de IPTU, o débito de condomínio tem esse prazo de 60 dias para enviar para eles.
Aqui fala sobre o mês das mulheres, que a gente já está aqui no dia 20 de março, então está terminando já essa campanha. É uma campanha para março, onde os débitos do imóvel, no caso do proponente ser mulher, ser o único imóvel, o primeiro imóvel da arrematação da Caixa, a Caixa se compromete a pagar as dívidas vencidas. Bom, além dos débitos citados aqui no 18.3 e 18.4, que são IPTU e condomínio lá conforme tiver descrito, o proponente paga o ITBI, se tiver lá o DEME, o afuramento, água, energia e gás. Isso é responsabilidade de quem está comprando. As despesas com a lavratura da escritura. Isso aqui gira em torno de uns 5% do valor do imóvel. Então é bom considerar quando você fizer a proposta que você vai ter esse gasto de escritura, ITBI, aqui os débitos de água, energia e gás. Precisa levantar com a companhia. Normalmente a gente consegue desvincular esses débitos, né, do imóvel, enviando ali que você comprou depois, que foi uma arrematação para a companhia de energia e gás. Mas é bom considerar isso também. Na hipótese do ocupante ou ex-mutuário que comprar o imóvel, a Caixa não paga as despesas, né? Então, se a pessoa que perdeu o imóvel, ela pode comprar ele na venda da Caixa, mas aí não tem essa validade do pagamento das despesas. Aqui, nenhuma diferença comprovada nas dimensões dos imóveis pode ser invocada a qualquer tempo como motivo para distrato. Então, vamos imaginar que você comprou um terreno que está descrito que é 100 metros quadrados. E quando você vai lá medir, tem 90, não tem 100. A Caixa não vai se responsabilizar por isso. Os imóveis são ofertados com base na certidão da matrícula e laudo de avaliação. O laudo de avaliação não é disponibilizado ao cliente por conta do sigilo comercial, que compete ao cliente interessado, antes da apresentação da proposta, adotar as providências para averiguar o estado de ocupação e conservação do imóvel. Antes, a Caixa ela informava se o imóvel estava ocupado ou não ali na página do imóvel. Agora ela não tem mais informado isso. Mas você consegue, se há um imóvel num condomínio, tocar na portaria, explicar, né? Fala, apartamento tal, tá à venda no leilão, você sabe me dizer se ele está ocupado, quem é que está ocupando, ou se é uma casa, dar uma olhada, ou tocar e perguntar, né? Então você pode fazer esse levantamento e, bom, resumidamente é isso. Espero ter ajudado aí e eu continuo à disposição aqui para qualquer dúvida. Vou deixar aqui embaixo na descrição o número do meu WhatsApp, você pode me chamar. E caso você dê um lance no imóvel, não esquece de colocar na etapa 3 que uma imobiliária está te atendendo, somos nós, a Selar Representação e Administração, CRES 47244. E você garante que a gente vai conseguir te atender na compra aí do seu imóvel.